Olá, meu querido assinante, minha querida assinante deste canal. Talvez nós estejamos diante da maior cagada legislativa da história recente. Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho durante esses próximos minutos sobre algo que vai deixar o seu coração aí quentinho, feliz. Se você tem clientes mais arrojados ou clientes que já realizaram planejamentos no estado do Amazonas ou estão executando planejamentos no estado do Amazonas, que estão preocupadíssimos com a reforma tributária, ou se você tem clientes que ainda pretendem utilizar da técnica do domicílio fiscal mais vantajoso antes da aprovação do PLP 108, regulamentando outros critérios ali para definição da alíquota e da base de cálculo aplicáveis a depender da situação dos imóveis, mesmo que você tenha ali uma holding. Então, antes do PLP 108, a gente ainda tem bastante coisa que é possível de ser feita, dentre essas coisas, a eleição de domicílio fiscal mais vantajoso. E no movimento de reforma tributária, um estado especificamente se antecipou e no final de 2024, tentando ali no apagar das luzes, aprovar no ano calendário anterior, para respeitar o princípio da anterioridade, né? O princípio da anterioridade, acabou fazendo uma grandíssima besteira, uma grande cagada, ao tentar aumentar as alíquotas, criando a progressividade no seu estado, uma vez que havia uma alíquota única no estado do Amazonas de 2%, no Código Tributário Amazonense, a Lei Complementar 19 de 97, vamos lá, vamos conferir aqui a numeração para você também conferir depois. A Lei Complementar 19 de 97, que foi alterada no finalzinho de 2024, em dezembro, no apagar das luzes, pela Lei Complementar Amazonense, né, número 269 de 2024. E essa lei complementar, lá no artigo 3º, o seu coração vai se encher de alegria e você vai ficar repleto de esperança de que outros estados da federação façam a mesma cagada. Esse vídeo, como eu disse em outro, eu tenho oportunidade aqui nesse canal de falar abertamente sobre o que eu estou estudando, sobre as minhas opiniões, independente de eu depois trocar essas opiniões, porque eu aprendi coisas novas. Então, esse é o estado atual do meu estudo sobre o que aconteceu no estado do Amazonas, sem prejuízo de eu ser surpreendido ali com uma melhor doutrina, um melhor entendimento jurisprudencial e alguém me convencer de que eu estou muito errado com o que eu estou falando aqui para vocês. Então, o que eu estou trazendo é boa notícia. Então, divulgue se você não segue ainda esse canal, siga esse canal para receber o mais online possível estudos de qualidade aí por alguém que está imerso no planejamento patrimonial sucessório, não só estudando, mas dentro de grupos de estudo, tendo contato como professor que sou, também com outros professores que atuam com PPS. E as notícias são das piores. Os estados estão se alterando, se movimentando para fazer modificações das suas leis regionais, suas leis estaduais, para prever a progressividade obrigatória, aumentar algumas alíquotas em alguns locais. Então, o Amazonas fez isso. O Amazonas, que tinha uma definição de base de cálculo, de critério de mensuração da base de cálculo muito aberto, valor de mercado, sem nenhum critério mais objetivo, também bebendo do que está lá no PLP 108, fez uma alteração colocando ali critérios piores, mas muito objetivos, inclusive prevendo ali quase como a legislação de Goiás, algo próximo de um aviamento que está lá no PLP 108. Só que nesse afã de aprovar a progressividade das alíquotas ainda em 2024, para respeitar a anterioridade, também a nonagesimal, né? O estado do Amazonas fez uma das maiores cagadas legislativas que eu já vi na minha vida, meu Deus do céu. Diferente do que fez o estado do Rio de Janeiro lá em 2017, outros estados da federação, quando houve o julgamento no STF, dizendo que era constitucional a progressividade no ITCMD, constitucional, não obrigatório, mas era permitido criar progressividade neste tributo, critérios de diferenciação por quinhão, critérios de diferenciação por valor. Quando se disse que a progressividade era permitida, lá em 2017, por exemplo, na alteração da legislação no estado do Rio de Janeiro, assim como aconteceu em outros estados, a nova lei, ela substituiu, ela alterou os mesmos diplomas legais, os mesmos artigos, os mesmos parágrafos, os mesmos incisos, fez a alteração, modificação de texto prevendo tabelas, porque antes havia só uma alíquota, e aí criaram no mesmo artigo tabela. Então, o artigo 45 virou
no caput do 45 tinha uma alíquota só, aí virou artigo 45, inciso 1, inciso 2, inciso 3, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e a alíquota que existia permaneceu existindo e criaram-se alíquotas novas para faixas diversas. Então, quando houve lá atrás esse movimento de modificação das legislações, os legisladores regionais em cada estado andaram bem, fizeram as mudanças com boa técnica legislativa, alterando, diferindo, protraindo, jogando para frente a eficácia da implementação dessas alíquotas novas pela nonagesimal, pelo princípio da anterioridade nonagesimal. Então, se você não estiver entendendo muito bem a discussão, eu vou tentar situar todo mundo aqui na mesma base, vou falar um pouquinho nessas anterioridades, ok? Mas se você quiser aprender mais sobre planejamento patrimonial acessório, não apenas o tributário, mas também o societário, também a parte de direito civil, né, família, sucessões, estar ali num ambiente que olha para o conhecimento jurídico básico que você tem e te ajuda a vir para o mercado de planejamento patrimonial acessório, explorando o seu conhecimento jurídico básico, te ajudando a adquirir conhecimento jurídico novo e fazendo você transformar isso tudo em produto e um negócio lucrativo, aprendendo a vender, executar de modo técnico com qualidade e ter um negócio que te gere bons retornos com clientes melhores. Conheça a Invest Direito, a nossa escola de planejamento patrimonial acessório. Aqui embaixo na descrição deve ter um link para você conhecer o nosso projeto, a nossa escola. Então, lá atrás, quando foi feito esse movimento, respeitou-se o princípio da legalidade, respeitou-se o princípio da anterioridade, que no caso do ITCMD a gente fala basicamente das duas. A anterioridade de ano exercício, então eu não posso ter lei, eu não posso ter tributo sem lei anterior que defina, no nosso entendimento, essa é a minha visão, todos os elementos da norma matriz de incidência tributária. Então a gente não pode ter tributo sem base de cálculo, a gente não pode ter tributo sem alíquota, a gente não pode ter tributo sem fato gerador. Então todo tributo tem que ter os critérios de alíquota, base de cálculo, fato gerador definidos no ano calendário anterior e respeitado o princípio da anterioridade, não apenas da legalidade, também o princípio da anterioridade nonagesimal, que é a lei só pode, no caso de criação ou de majoração, ser os efeitos dela gerarem obrigações tributárias 90 dias depois da publicação da referida lei. Então a gente tem a anterioridade anual, vamos dizer assim, né, de ano calendário respeitada no estado do Amazonas, porque foi uma lei complementar editada no finalzinho de 2024, então ela já pode surtir efeitos em 2025, mas respeitada a anterioridade nonagesimal, essa lei ela só tem tudo quanto é novo passando a surtir efeitos depois de 90 dias, isso vai dar lá em meados de março. Isso é o que está acontecendo no Amazonas. Se o Amazonas tivesse usado uma boa técnica legislativa, como fizeram os estados ao criar a progressividade não obrigatória, mas facultativa anos atrás, alterando o texto vigente, criando novas alíquotas, mas mantendo uma alíquota existente para uma determinada faixa, no mesmo artigo, só alterando e acrescendo, modificando, pois alterando a faixa e acrescendo outras alíquotas, o estado do Amazonas estaria tranquilamente aí podendo atualmente cobrar a alíquota de 2% e daqui a alguns dias, né, não sei quando que você está vendo esse vídeo, então para você ver o vídeo sempre que eu subo o vídeo, por favor, siga esse canal, inscreva-se nesse canal, na verdade, né, inscreva-se nesse canal e ative as notificações para você receber o vídeo assim que a gente sobe o vídeo, né? E aí você vai pegar as notícias sempre atualizadas. Se o Amazonas fizesse isso, estava tudo certo para a Secretaria de Fazenda amazonense, estava tudo lindo, maravilhoso para as procuradorias, para a Procuradoria de Fazenda lá também no estado do Amazonas, estava tudo lindo, eles iam poder cobrar 2% sobre os fatos jurídicos que previstos estavam, não sobre a sucessão no exterior, porque não havia essa previsão, apenas 90 dias depois, então ia poder cobrar as alíquotas maiores lá para o meado de março. Só que o amazonense, o que o legislador amazonense fez no apagar das luzes? Eles fizeram a maior cagada, eles revogaram o artigo, lá no artigo 3º da lei complementar, lá no artigo 3º da lei complementar 269 de 2024, eles revogaram expressamente do Código Tributário Nacional do Estado do Amazonas, a Lei Complementar 19 de 97, ou seja, eles não modificaram, eles revogaram o artigo que falava da alíquota.
E aí incluíram o artigo 115A, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui qual é a numeração. Ah, o 119A. Eles incluíram o artigo 119A no Código Tributário Nacional e todo este conjunto de enunciados, no nosso entendimento, essa é a minha leitura atual, ele só vai estar podendo produzir efeitos respeitada a anterioridade nonagesimal. Então, hoje, na minha leitura no estado do Amazonas, eu tenho uma mesma lei complementar, que é a Lei Complementar 269 de 2024, do final do ano passado, que revogou expressamente um artigo que tinha onde estava prevista a alíquota de 2% e introduziu um novo artigo com a alíquota de 2, de 4, então introduziu novamente a mesma alíquota. Mas apesar de existir uma coincidência de alíquota, fenomenologicamente, na minha leitura, eu tenho uma revogação do diploma legal anterior e a criação de um novo diploma legal prevendo alíquota. Eu não tenho no estado do Amazonas hoje, na minha leitura, um dos elementos essenciais do tributo, que é o elemento de um dos elementos de quantificação, que é a alíquota. Só terei com plena eficácia a partir de meados de março. Não lembro a data exata, mas a partir lá de meados de março, são os 90 dias após a publicação da Lei Complementar 269 de 2024. Não há tributo sem lei anterior que o defina. E um elemento essencial do tributo deve estar nesta lei. Então, quando eu falo em legalidade, quando eu falo em princípio da legalidade, no direito tributário, os elementos materiais devem estar previstos. Então, vamos ter que pensar ali em elementos quantitativos também. Então, base de cálculo, fato gerador, base de cálculo alíquota e fato gerador devem estar previstos na lei. E esta lei deve estar tanto a previsão quanto a ampliação, quanto a majoração. Essa ampliação se dá pela criação de novos fatos descritos como fatos geradores, pela modificação da base de cálculo para fins de inclusão de um novo elemento na base de cálculo, essa é a minha leitura, ou a alíquota para a majoração de alíquotas, então criar uma alíquota a mais. No estado do Amazonas, diferente do que aconteceu nos outros estados da federação anos atrás, nós não tivemos uma modificação do artigo que previa a alíquota de 2%. Vamos te dizer qual que é esse artigo, para a gente não ficar aqui falando também aleatoriedades para você. Então, vamos lá. 2%. Vou procurar aqui. Pam, pam. Aqui. Hum, pá, pá, pá. Artigo 119, é isso mesmo. Ele revogou o 119 e criou o 119A. A princípio, então, lá no artigo 119 do Código Tributário Nacional, Código Tributário Amazonense, esse artigo 119, pelo artigo 3º da Lei Complementar, que é um artigo 19 da Lei Complementar, o artigo 119 da Lei Complementar 19 de 97 do Estado do Amazonas. Tá? Então, vou repetindo. Artigo 119 da Lei Complementar 19 de 97 do Estado do Amazonas. Esse artigo, pelo artigo 3º da Lei Complementar 269 de 2024 do Estado do Amazonas, o que aconteceu com esse artigo? Vamos lá, vamos ler para você. Ficam, ó, ficam revogados os seguintes dispositivos do Código Tributário do Estado do Amazonas, instituído pela Lei Complementar 19 de 29 de dezembro de 1997. Inciso 4º do artigo 3º da Lei Complementar 269 de 2024, o artigo 119. Então eu tenho uma revogação expressa. Uma boa técnica legislativa que o nosso legislador do Estado do Amazonas não utilizou era protrair os efeitos deste artigo revogatório para um período de vacátio, né? Criar ali uma vacátio. Este artigo 3º, ele surtirá efeitos, ou inciso, ele, se queria revogar,
Aquilo que não tem anterioridade nonagesimal, porque aqui fala também de outros tributos que não precisariam, vamos pensar assim, respeitar a anterioridade nonagesimal, eu poderia, se fosse o legislador do estado do Amazonas, ter colocado um artigo terceiro revogando com um artigo quarto revogando e o artigo terceiro ele ser de eficácia imediata e o artigo quarto, um artigo terceiro A ou qualquer coisa que se fizesse, que revogasse as alíquotas dos impostos que precisam respeitar a noventena, eu colocar uma eficácia não com a aplicação da Lei Complementar 269, mas também dos 90 dias, para que não ficasse esse zero, esse limbo normativo. Então, em resumo, na minha leitura, o que nós temos hoje no estado do Amazonas é a ausência total de alíquota. Não temos alíquota. Não temos alíquota. Não temos alíquota. Ó. Hum, tá, tá. Lá na lei, e eu fui até a lei de introdução às normas do direito brasileiro para ver se tinha alguma coisa diferente nesse sentido. Fui também no Código Tributário Nacional, tô lendo ali, falei, cara, tem alguma coisa, será que eles podem usar para salvar, né? Tal. E aí a tese que pode vir da Procuradoria é falar assim, nossa, mas na verdade a alíquota é a mesma. Então, na verdade, eu não estou majorando tributo, na verdade, eu não estou criando tributo. Tá sim, você fez merda. Porque você tirou a alíquota, que é um elemento essencial, através de uma revogação expressa e você criou a alíquota novamente, mais que coincidência. Então eu tenho a criação através de um diploma. Ah, mas é a mesma alíquota, então o tributo já existia. Não, o tributo, a partir do momento que você revoga um elemento essencial, que é a alíquota, ele não existe, você está criando novamente. Base de cálculo, alíquota e fato gerador. Sejamos técnicos, por favor. Aqui a gente não pode ter pena do fisco quando o fisco faz cagada, porque o fisco não tem pena do contribuinte quando o contribuinte faz cagada. Tudo o que a gente faz é planejamento, mas a galera não coloca na conta da elisão fiscal, tenta colocar em outra. Então, quando o fisco fizer uma cagada, você tem que ir na jugular também, porque o leão não tem pena de você. Então, seja aguerrido se você for comprar essa tese, porque é uma tese forte. Nós não temos alíquotas hoje no estado do Amazonas. Não temos, apenas em meados de março. Aí fomos lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, parágrafo 2º, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. A lei posterior que revoga a anterior, quando expressamente o declare. Pá. Quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Aqui eu tenho uma revogação expressa, salvo se tiver uma eficácia protraída ali, diferida, né? Ou que, olha, 90 dias, esse dispositivo vai passar a valer 90 dias depois da publicação da lei. Não fizeram isso! Os caras não fizeram isso! E alguém vai botar a culpa no boto ainda. Alguém vai botar a culpa dessa no boto. E é isso, meus queridos. Essa é a boa nova para vocês. Se você quer sempre estar atualizado sobre o que está acontecendo no planejamento patrimonial e sucessório, entre na nossa comunidade, a Invisto Direito, a Escola de Planejamento Patrimonial e Sucessório. Para conhecer esse projeto, tem na descrição aqui, tem um link. E também inscreva-se nesse canal para você e notifique, ative as notificações para você receber imediatamente assim que eu subir um vídeo novo e estar sempre à frente da concorrência.